posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez, estamos reunidos para adorar o nome do Senhor, e eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39 a 42, que passaremos a ler a partir desse momento. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias.
Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oremos. Nosso Pai, mais uma vez nós te adoramos esse dia, exaltamos o teu nome, somos gratos a ti por tudo que o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor é, por toda a maravilha que o Senhor tem operado. Permita, Deus, que nesta noite, mais uma vez, nós possamos nos alimentar da tua palavra. Temos pedido isso constantemente. Alimenta-nos, porque a tua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Fica conosco, receba a nossa adoração, nós oramos e somos gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós queremos nesta noite falar mais um pouquinho, usando como tema e como base, como texto, Evangelho de João capítulo 4, e como já temos feito em outros momentos, nós continuamos mostrando o que foi esse grande encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus lá no Poço de Jacó e o desdobrar que foi desse encontro que Jesus teve com ela e ela com Jesus. A vida dela foi transformada, ela teve um encontro com o Senhor, foi salva, foi liberta. E o que aconteceu depois? É isso que nós veremos agora nesta noite, fechando essas pregações. O tema de hoje é 3 passos da fé. 3 passos da fé. Nós lembramos que ela saiu, chegaram os discípulos para estar com o Senhor, e nesse interim ela deixou o seu canto, deixou tudo lá e correu até a cidade de Sicar. E chegou lá, começou a falar ao povo daquela cidade e começou a trazer as grandes notícias, a grande novidade de que havia encontrado um homem que tinha revelado, falado toda a sua vida, tudo o que ela era, tinha dado a ela uma nova visão para a sua vida, uma nova realidade, e ela agora estava realmente perplexa com tudo aquilo que tinha acontecido naquele momento de diálogo, de confronto, de aprendizado entre o mestre e aquela senhora, o Deus vivo, Emanuel, que é Deus conosco, e assim a sua vida mudou. Então o que aconteceu? E justamente agora nós vamos ver a repercussão do seu testemunho no meio da sociedade na qual ela vivia. 3 pontos nós vamos estar trabalhando rapidamente nesta noite. Primeiro, o tema é 3 passos da fé. Primeiro pensamento: crer pelo testemunho de outros, crer por experiência própria e crer permanecendo com Cristo. Portanto, versículo 39, leio de novo, que nos diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Crer pelo testemunho de outros. Aquela sociedade, aquele povo, aqueles homens daquela cidade, enfim, foram impactados pelo que eles viram naquela mulher, que não sabemos o nome, não sabemos muitos detalhes sobre a sua vida, mas sabemos o suficiente para entender que ela teve um verdadeiro encontro com Jesus, que ela foi salva, que ela foi transformada e ela agora era uma nova criatura. Portanto, quando ela começou a falar isso àquelas pessoas que ela conhecia, com quem ela convivia, houve também um impacto na vida deles. Ela que outrora tinha seus problemas, suas dificuldades, uma mulher cheia de traumas, situações difíceis na sua vida, agora ela chega na cidade com um novo perfil, uma alegria, um gozo, uma felicidade, uma certeza de estar junto ou estar em contato com o Messias prometido. Portanto, ela deu um testemunho. E como é importante o testemunho? Ela testemunhou em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, muitos samaritanos daquela cidade creram. Eles creram. Então, a fé acontece no nosso coração também,
pelo testemunho que nós ouvimos, pelo que nós contemplamos, pelo que chega até nós, das maravilhas desse Deus que foi e é e será sempre maravilhoso e que vislumbra o nosso coração. Como é lindo, como é maravilhoso ouvir esses testemunhos. E a Bíblia está repleta desses testemunhos. Jovens, crianças, Paulo chegou a dizer a respeito de Timóteo até, né, que a fé que habitou na avó dele, na mãe dele, habitava agora certamente nele. Então a gente compara desde o começo, desde o Gênesis até o último livro da Bíblia, o Apocalipse, a gente vai ver que o testemunho fala mais alto. O testemunho impacta, o testemunho motiva as pessoas. Certa vez, os discípulos chegou no outro parente e disse para ele: temos encontrado o Mestre, temos encontrado o Messias. E ele disse: mas será que dessa cidade pode vir alguma coisa boa assim? E ele disse simplesmente: vem e vê. Então, o testemunho mexe com as pessoas, toca no coração das pessoas, leva as pessoas a tomar uma posição. Naturalmente que me refiro ao testemunho verdadeiro. Não estamos falando de fake news, não estamos falando de mentiras, de enganos, de interesses meramente humano, material e mentirosos. Estamos falando da verdade, do que acontece na vida da pessoa, na vida daquele que tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que chega até Cristo, aquele que tem, pelo Espírito Santo, essa oportunidade, como já tenho falado, de ouvir as palavras de Deus. A fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Notem que Jesus ali falando com ela, era o próprio Deus humanizado, Deus homem, o Emanuel, Deus conosco, que estava falando com ela. Estava mostrando a ela, estava dizendo a ela a possibilidade de ter e ser uma nova criatura. Portanto, o testemunho, ele fala mais alto. É natural que o mau testemunho também é muito difícil, é muito complicado, e oxalá que isso não faça parte da nossa vida, mas muito pelo contrário, que nós possamos, como cristãos, como filhos de Deus, como servos de Deus, também estar levando outras pessoas e mostrando na nossa própria vida aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez e aquilo que Deus fará na vida de todos aqueles que crerem. Segundo momento, nós vamos encontrar aqui no texto, versículo 42, nós pulamos para o 42, e aquelas pessoas diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É interessante que o testemunho de terceiros ou o testemunho de outros nos impactam e nos levam a tomar uma decisão. E eles tomaram a decisão de vir até onde Jesus estava, E agora eles dizem a ela: muito bem, foi maravilhoso, foi importante o que você fez, você fez o seu papel, mas agora nós mesmos tivemos a nossa própria experiência. Então, segundo ponto, crer por experiência própria. Nós temos que, cada um tem que ter a sua experiência própria com o Senhor Jesus, cada um. Notem que Jesus chamou Pedro, chamou João, chamou os apóstolos, formou aquele grupo de discípulos, de primeiro apóstolos, depois os discípulos, e segundo o apóstolo São Paulo, ele tinha no seu grupo mais íntimo, mais ou menos o número de 500 pessoas, porque foram a essas 500 pessoas que ele apareceu depois da sua morte, na sua ressurreição. Ele apareceu a mais de 500. Portanto, e é impressionante que cada um, individualmente, pessoalmente,
a gente vai vendo, né, pelo relato de Pedro, pelo relato de João, pelo relato dos apóstolos, Paulo mais tarde, na grande experiência que ele teve com o Senhor no caminho de Damasco, o encontro que ele teve, e ele se converteu de uma maneira maravilhosa, deixando de ser aquele fariseu para se tornar um discípulo, um apóstolo do Senhor Jesus. Ele teve a sua experiência própria. É muito importante, eles também tiveram, esses samaritanos aqui disseram que também tiveram a sua própria experiência com Jesus. Quando nós trazemos uma pessoa até Cristo, fazemos o nosso papel, mas ela tem que ter também a sua própria experiência, conhecimento, aprendizado, para se tornar um verdadeiro discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa gostosa é quando a gente vê o testemunho dos outros, isso é muito importante. Mas que coisa mais gostosa ainda, quando nós próprios podemos ter a nossa própria experiência com o Senhor Jesus. Esse Jesus maravilhoso, que realmente muda o curso da nossa vida, muda a nossa história sempre para melhor, dá a perspectiva de uma vida vitoriosa, no meio de tanta dificuldade, lutas, mas sempre mostra o norte, o rumo, para que nós possamos redirecionar a nossa vida, e assim como a mulher samaritana, assim como os demais samaritanos lá de Sicar, vieram ter com Jesus e podiam dizer: nós mesmos provamos, conhecemos, vemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meu irmão, minha irmã, as pessoas lá fora estão precisando de ouvir o nosso testemunho, ouvir e ver em nós aquilo que, as marcas de Cristo em nós. A Bíblia fala que nós temos as marcas de Cristo. A Bíblia fala que nós somos como que uma carta aberta. A Bíblia diz também que nós somos como o bom perfume de Cristo no meio desse mundo que está perecendo, que está cada vez mais perdido. Mas é maravilhoso nós fazermos isto, e aí, sem dúvida, nós vamos conseguir atrair outras pessoas que virão ao próprio Cristo, que virão a Ele, e assim sucessivamente terão sua própria experiência, assim como foi com a mulher samaritana, e assim sucessivamente atingindo e levando as pessoas a terem uma verdadeira experiência com Cristo, Senhor, Salvador, Libertador das nossas vidas, aquele que veio naturalmente para isso, como ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E finalmente, uma coisa é importante a gente lembrar, que o terceiro momento, versículo 40 diz assim: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. Ficou ali mais 2 dias. Então o pensamento é crer permanecendo com Cristo. Crer permanecendo com Cristo. Nossa experiência, tanto da mulher samaritana, os demais moradores de Sicar, a sua, a minha, a nossa experiência depois de 20 séculos, nos leva a entender, a compreender que o Cristo nosso é o Cristo de ontem, de hoje e de eternamente, que não somos e não temos uma experiência para ficar só em um momento da nossa vida, mas após conhecermos e termos essa experiência com Cristo, então jamais queremos afastar-nos dele, jamais queremos deixá-lo. E eles até diziam para o Senhor ficar com eles: é muito bom ficar com Jesus, é muito bom estar com Jesus, é muito gostoso permanecer com Jesus. Naturalmente que eles ficaram com Jesus fisicamente, e nós, depois de 20 séculos de igreja, história da igreja e hoje de cristianismo, permanecemos com Jesus em espírito e em verdade. Jesus mesmo disse que aquele que obedece a Ele, Ele disse literalmente: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então a questão de crermos e termos fé em Jesus não é uma coisa simplesmente para um momento, para uma circunstância da nossa vida, mas é algo maravilhoso, é fantástico essa experiência que nos leva
a querer ficar com Jesus durante toda a nossa vida, seja o adolescente, o jovem, o homem, a mulher e até o ancião, durante toda a nossa jornada. Me alegro dessa experiência minha também com o Senhor, cada vez se renova, e nesses mais de 50 anos de vida cristã, tenho me alegrado, tenho seguido e servido o Senhor, e continuo dizendo, vale a pena permanecer com Cristo. Permanecer com Cristo quando tudo vai bem. Permanecer com Cristo quando nós estamos vencendo, triunfando, conquistando. Permanecer com Cristo. Permanecer com Cristo na saúde, na vitória, na conquista, na formação do lar, da família, no sucesso profissional, intelectual da nossa vida. Permanecer com Cristo em todos os tempos, em toda a nossa epopeia. E permanecer com Cristo quando as coisas estão difíceis. Estamos vivendo dificuldades em todo o mundo, tenho repetido isso e mais uma vez repito, mas a nossa fé, a nossa confiança está nele. Confiamos nele, ele é o pastor, como tenho falado, ele cuida da ovelha e ele cuidará e continua cuidando de nós. Se os momentos são de dificuldades, ele continua mais do que nunca presente, sabendo, compreendendo, estando conosco. Ele permanece conosco em espírito e em verdade. Terminando, eu queria dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter essa comunhão, é impossível desenvolver intimidade com Deus, com Jesus. É impossível de se deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, pela fé, nós estamos já antevendo horizontes, vitórias, conquistas. Superaremos a dor, a lágrima, o sofrimento de hoje, sem dúvida. A Bíblia diz, pode a tristeza durar uma noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós cremos que a alegria voltará sobre nossas vidas, nossos corações, nosso país, nossa cidade, enfim, sobre todos nós. Cremos no Deus que é Senhor de tudo e de todos. Portanto, Hebreus capítulo 11 fala essa grande galeria dos heróis da fé. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está assistindo, vendo, ouvindo a palavra de Deus, entenda uma coisa: passos de fé, passos de fé. Deus te abençoe, que você possa continuar crendo, aceitando e vivendo pela fé. Por quê? Pela fé nós superaremos, nós vencemos em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e te dê uma noite de paz na sua presença. Amém.